O verbo pouvoir é um dos verbos mais usados na língua francesa. Quer saber como conjugá-lo? Fique comigo até o final do vídeo. Coucou, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonsoir à tous, comment allez-vous? Voilà, moi je vais bien, c'est moi Christophe Zecaria, ou simplement Cristóvão Zacarias, e estou mais uma vez convosco para aprendermos a langue francesa sem sair de casa. Hoje vamos aprender a como conjugar o verbo pouvoir em francês. Eu sei também que eh, conjugando o verbo pouvoir para alguns é difícil por causa daquele accent francês, d'accord? Mas eu fiz algumas pesquisas, eu tinha alguns amigos de Congo, de Côte d'Ivoire, Mali, Burundi, e eu consegui constatar que eles conjugam o verbo pouvoir de uma forma um pouco diferente, de forma diferente em comparação com a forma como os franceses conjugam. Então eu creio que esta forma talvez pode ser um pouco mais fácil, pode ser fácil para aqueles que têm dificuldade em conjugar o verbo pouvoir da forma como os franceses conjugam. Então, se você quer saber essa segunda forma de conjugar o verbo pouvoir, fique comigo até o final do vídeo e eu vou lhe mostrar como é que fazemos, d'accord? Maintenant, on va conjuguer le verbe pouvoir. Vamos conjugar o verbo pouvoir como os franceses conjugam. Repita comigo. Je peux, tu peux, il ou elle peut, nous pouvons, vous pouvez, il ou elle peuvent. On va répéter. Je peux, tu peux, il ou elle peut, nous pouvons, vous pouvez, et il ou elle peuvent. D'accord? Voilà. Felicitações, felicitações. Então, qual é a regra básica, né? Nas primeiras três pessoas, je, tu, il, então nós vamos conjugar o verbo pouvoir, vamos fazer o E, o P e o E misturar, mas com biquinho. Peu, peu, peu. Então tu vais soltar o P, mas com biquinho. Peu, peu. Je peux, tu peux, il ou elle peut. D'accord? Voilà. E no fim, na última pessoa gramatical, ou seja, a terceira pessoa do plural, então, ils peuvent, ils peuvent. Então, je peux, tu peux, il ou elle peut, on peut também. Depois, nous e vous é simples, nós começamos com pour. Nous pouvons, pour, o pour mesmo. Nous pouvons, vous pouvez, d'accord? Nous pouvons, vous pouvez. E no fim, ils peuvent, d'accord? C'est très facile, d'accord? Eu sei que você está conseguindo, por isso clique em gosto, subscreva o canal e ative o sininho de notificações, né? Tem um e-book também, Aprender Francês do Zero, que até contém 14 lições que vão lhe ajudar a, eu creio que em um mês, se você consumir o e-book em um mês, você estará a falar francês fluente. Bom, então baixe o e-book. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Também convido a entrar no nosso grupo Amigos de Francês, onde vais encontrar lá uma gama de pessoas que gostam de conversar de vários assuntos em francês. Outros já são fluentes, outros ainda estão a aprender, mas há um intercâmbio muito bom. E também lá nós temos conteúdo exclusivo. Então você tem que entrar, o link para o grupo eu vou deixar aqui na descrição, d'accord? Então agora eu vou lhe mostrar a forma como os congoleses, os burundeses, alguns amigos meus de países francófonos daqui da África conjugam o verbo pouvoir. Então, je vais vous montrer como é que eles conjugam, né? Então, eles dizem assim, je peux, tu peux, il ou elle peut. Nous pouvons, vous pouvez, il ou elle peuvent.
Então, j'ai constaté que eles não fazem, não têm a mesma pronúncia como os franceses, aquele E. Eles pronunciam o E mesmo normal como na língua portuguesa. Il peut, il paie, il paie, il paie, né? Por exemplo, quando eles dizem peut-être, peut-être, ou le français, ils disent peut-être, 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 mais les Africains du Congo, du Burundi, ils disent peut-être. Tu vois? Então, paie, paie. Então, tu podes dizer je paie, tu peux, il ou elle peut, et il ou elle peuvent aussi. Então, tu podes dizer não tem problema. E não adianta alguém chegar aqui e reclamar, dizer que não, mas o sotaque francês não é esse, porque mesmo no português, il y a des variations de la langue portuguesa. Há variações de língua portuguesa. Por exemplo, os brasileiros dizem gente. Alô para todos os brasileiros que estão assistindo aí, eu salve para vocês, obrigado por estarem sempre atentos aos vídeos. Então, eles dizem, os brasileiros dizem gente, mas se irmos para Moçambique, para Portugal, eles dizem gente, né? Então, são variações, mas todos se entendem, d'accord? Voilà, vous avez une doute, vous avez une question, laissez vos commentaires s'il te plaît, si vous avez une question, voilà. Que tal uma phrase avec le verbe pouvoir? Uma phrase, nous pouvons aller à l'école. Nous pouvons aller à l'université. Hein? Voilà. Il peut s'y marier ou il peut s'y marier. D'accord? Então, ce sont des exemples avec le verbe pouvoir. E o verbo pouvoir, vou dar um bônus. Olha como eu sou bom, vou dar um bônus. Passé composé. O participe passado do verbo pouvoir seria pu, pu, pu. D'accord? Pu. Il a pu. Il a pu. Il a pu. Então, voilà. I ou i. Yeah. Il pi. D'accord? Os congolais até dizem il pi. Il pi. Il a pi. Pardon. Il a pi. D'accord? Eles enfatizam mais o i. Mas os franceses, eles misturam o u e o i. D'accord? Voilà. Il a pi. Il a pu. Il a pu. D'accord? É um pouco assim profundo, d'accord? Voilà, mas é só praticar que a gente consegue, d'accord? Voilà, merci beaucoup pour votre attention. On est ensemble, n'hésitez pas de cliquer à gauche, de laisser un like. On est ensemble dans la prochaine fois.